Soy Valentina Crespo. Este video es difícil pero importante para mí. Yo viví abuso sexual desde que tenía 5 años de parte de mi papá. Você confiaria em alguém que o mundo inteiro admira? Ricardo Crespo, um famoso cantor mexicano, tinha tudo. Ele tinha fama, prestígio e uma legião de fãs. Mas, por trás dessa imagem, ele escondia um segredo assustador. Ele abusou da sua própria filha, Valentina, desde que ela tinha apenas 5 anos. Por anos, ele usou a sua posição como pai para cometer atos que destroçaram a sua inocência e deixaram cicatrizes profundas na menina. Hoje, nós vamos explorar os detalhes perturbadores desse caso que escandalizou o México e expôs a face sombria de alguém que deveria ser um protetor. Esto fue de los 5 años hasta los 14 años. Valentina rompeu o silêncio e enfrentou não apenas o seu agressor, mas também o peso da opinião pública. Como esse segredo se manteve oculto por tanto tempo, hein? E o que levou à queda de Ricardo Crespo? Fique conosco até o final para entender a verdade e o impacto dessa condenação. Prepare-se, porque essa história vai abalar você. Para começar o vídeo, vamos conhecer um pouco da história do Ricardo Crespo, né? Desde cedo, Ricardo Crespo demonstrou carisma e uma forte presença em frente às câmeras. Aos 8 anos, ele deu seus primeiros passos no mundo da televisão, participando de comerciais para grandes marcas renomadas. Essas pequenas aparições não só revelaram o seu talento natural, como também abriram portas para oportunidades bem maiores. Ele se destacou rapidamente, chamando a atenção de diretores e produtores que viam nele um futuro promissor. Essa fase inicial foi crucial para que Ricardo adquirisse experiência no meio artístico e consolidasse a sua confiança, tornando-se uma criança muito requisitada para trabalhos publicitários. Além de atuar, Ricardo Crespo encontrou na música uma forma de expandir a sua carreira artística. Ele então se juntou ao grupo Perfiles e mais tarde mudou seu nome para Crush, buscando alcançar um público um pouco mais amplo. Durante essa época, Ricardo explorou seus talentos vocais e também de performance, mostrando-se versátil e capaz de conquistar o público. Posteriormente, ele fez parte do grupo Raw, onde continuou a desenvolver a sua presença de palco e a sua habilidade em se conectar com os fãs. Essas experiências em grupos musicais foram fundamentais para moldar a sua carreira multifacetada, integrando música e atuação. O grupo Garibaldi marcou um ponto alto na trajetória musical de Ricardo Crespo. Entre os anos de 2001 e 2002, ele se juntou à famosa banda, que era conhecida pelo seu estilo vibrante e performances energéticas. Como membro do Garibaldi, Ricardo teve a oportunidade de se apresentar em grandes eventos, consolidando a sua popularidade na cena musical latino-americana. Ele trouxe a sua personalidade marcante para o grupo, contribuindo para o sucesso de turnês e gravações. Essa fase não só solidificou a sua reputação como cantor, mas também o ajudou a conquistar uma base fiel de fãs. Bom, buscando aprimorar as suas habilidades artísticas, Ricardo Crespo ingressou no Centro de Educação Artísticas da Televisa, um dos mais prestigiados da América Latina. Neste ambiente, ele teve acesso a treinamento rigoroso e pôde trabalhar ao lado de outros talentos promissores. E foi lá que ele conheceu Maria Angélica Rodrigues Cruz, uma modelo colombiana que se tornaria a sua futura esposa. A conexão entre os dois floresceu em meio a um ambiente artístico, marcando o início de uma história de amor que teria impacto em sua vida pessoal e profissional. O Centro da Televisa foi, portanto, um ponto de encontro de aprendizado e destino, né? O casamento de Ricardo Crespo com Maria Angélica foi um marco importante em sua vida. A união com a modelo colombiana trouxe equilíbrio e também apoio durante os anos da sua crescente carreira. Juntos, eles construíram uma família e dessa relação nasceram seus 2 filhos, Sebastián e Valentina. Ricardo sempre expressou orgulho pela sua família, destacando a importância de manter os laços fortes, mesmo em meio às demandas da sua profissão. A relação com os filhos se tornou um dos pilares da sua vida, refletindo o seu lado mais humano e também amoroso. Por causa das raízes de Maria Angélica, a família decidiu passar um período significativo lá na Colômbia, onde Ricardo experimentou um novo ritmo de vida. Essa temporada no exterior permitiu que ele e sua família se conectassem com a cultura colombiana, ao mesmo tempo em que mantinham fortes vínculos com o México. Após alguns anos, então decidiram retornar ao México, onde Ricardo
Ricardo retomou a sua carreira artística com muito mais força. Essa experiência em outro país trouxe novas perspectivas para a vida familiar e pessoal do ator, enriquecendo a sua visão sobre o equilíbrio entre trabalho e família. Pois bem, depois de 16 anos juntos, Ricardo Crespo e Maria Angélica decidiram seguir caminhos separados. O divórcio, anunciado em 2017, marcou o fim de uma longa parceria que tinha como base o amor e o respeito mútuo. Apesar da separação, ambos mantiveram uma postura discreta e respeitosa em relação ao término, priorizando sempre o bem-estar dos filhos. O divórcio não foi apenas uma mudança significativa na vida de Ricardo, mas também uma oportunidade para ele se reconectar consigo mesmo e focar em seu crescimento pessoal e profissional. Após o término do casamento, Ricardo Crespo enfatizou a sua dedicação como pai, expressando publicamente o amor pelos filhos, Sebastian e Valentina. Ele fez questão de deixar claro que, independentemente das suas mudanças na dinâmica familiar, os seus filhos continuariam sendo sua prioridade máxima. Ricardo compartilhou momentos com eles em suas redes sociais, mostrando que o vínculo entre pai e filhos permanecia forte, né? As suas declarações e atitudes demonstraram que ele estava assim determinado a garantir que o divórcio não afetasse negativamente o relacionamento com os filhos, mantendo sempre uma presença constante e amorosa em suas vidas. Ricardo Crespo consolidou a sua carreira como ator, participando de telenovelas populares no México. Ele integrou o elenco de De Pocas Pulgas, uma novela voltada ao público jovem. Ele também atuou em Piel del Outono, um drama com forte apelo emocional. Além disso, se tornou conhecido pelas suas participações recorrentes em programas antológicos, como La Rosa de Guadalupe e Como Disse ao Dito. Nesses episódios, Ricardo demonstrou a sua versatilidade ao interpretar personagens diversos e complexos, o que ajudou a aumentar a sua popularidade. Essas produções foram fundamentais para estabelecer a sua presença na televisão mexicana. Expandindo a sua carreira para além das telenovelas, Ricardo participou de séries internacionais que lhe deram maior visibilidade. Em El Piloto, ele trouxe intensidade ao interpretar um personagem envolvido no submundo do narcotráfico. Em seguida, integrou o elenco de Ctrl Z, uma série de sucesso da Netflix que aborda o cyberbullying e também mistérios em uma escola. E por fim, ele participou de Súbete a mi moto, uma produção biográfica que conta a história do grupo Menudo. Bom, a novela Por Amar Sin Ley, centrada no universo jurídico e nos conflitos humanos, contou com a participação de Ricardo Crespo em 2018. Interpretando um advogado, Ricardo conseguiu trazer credibilidade e carisma ao seu personagem, que enfrentava dilemas morais enquanto lidava com casos complexos. A trama, repleta de tensão e drama, foi um sucesso de audiência, e a atuação de Ricardo foi elogiada por críticos e também fãs. Essa experiência marcou um dos pontos altos da sua carreira em telenovelas, reafirmando o seu talento para papéis que exigem intensidade emocional e conexão com o público, né? Além da atuação, Ricardo explorou também o seu carisma ao se aventurar como apresentador. No programa Ponte Fit, um show de culinária focado em receitas saudáveis, ele se destacou como hot chef, conquistando o público com a sua presença descontraída e humor leve. O programa combinava dicas de saúde e fitness com a paixão pela gastronomia, permitindo que Ricardo mostrasse um lado mais casual e também acessível. Essa faceta da sua carreira o aproximou ainda mais do público e passou a enxergá-lo não apenas como ator, mas também como uma figura carismática, uma figura multifacetada no entretenimento. Em fevereiro de 2021, Ricardo Crespo viu a sua carreira e imagem pública desmoronarem após ser acusado de abuso sexual contra a sua própria filha, a Valentina. A denúncia chocou o México e ganhou repercussão internacional, trazendo à tona a gravidade das alegações. Valentina afirmou que os abusos começaram quando ela tinha apenas 5 anos de idade, gente, gerando indignação e atenção imediata da mídia e do público. O caso rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados, levantando discussões sobre a proteção infantil e as consequências de tais crimes no meio artístico. A denúncia inicial contra Ricardo Crespo foi formalizada pela sua ex-esposa, Maria Angélica Rodrigues Cruz, que alegou ter descoberto os abusos cometidos por ele. Valentina, por sua vez, corroborou com as alegações, compartilhando publicamente a sua dolorosa experiência. Essa atitude corajosa da jovem foi elogiada por muitos. Afinal, permitiu que o caso seguisse adiante no sistema judicial. A combinação do testemunho direto de Valentina com a denúncia feita pela sua mãe trouxe um peso significativo a essas acusações. Isso tornou o caso ainda mais impactante e acelerou as investigações por parte das autoridades. Em um depoimento marcante, Valentina revelou que os abusos perpetrados pelo pai ocorreram de forma contínua entre os seus
seus 5 e 14 anos. Essa revelação foi devastadora e aprofundou a gravidade das acusações contra ele. Os relatos detalhados de Valentina destacaram o sofrimento prolongado que ela enfrentou e a dificuldade de lidar com a situação ao longo dos anos. A sua coragem ao expor essa realidade gerou comoção pública e serviu como um apelo por justiça, reforçando a importância de dar voz às vítimas e de garantir que os responsáveis sejam punidos, Pois bem, segundo Valentina, o ponto de virada em sua decisão de denunciar os abusos ocorreu em outubro de 2020, quando finalmente compartilhou o ocorrido com a sua família. Esse momento foi crucial, afinal marcou o início da sua busca por justiça. Após anos de silêncio e de sofrimento total, Valentina encontrou apoio em seus familiares que a encorajaram a levar o caso às autoridades. Essa decisão corajosa foi um passo importante para que as investigações começassem e Ricardo fosse de fato responsabilizado. O relato de Valentina serviu como um símbolo de resiliência e de determinação em meio a uma experiência profundamente traumática. Desde o início do processo, Ricardo Crespo se declarou inocente, negando categoricamente todas as acusações feitas contra ele. Em sua defesa, o ator afirmou que jamais seria capaz de cometer atos tão graves, argumentando que sempre prezou pela integridade da sua família. Ele tentou desacreditar os relatos, alegando que as acusações eram falsas e infundadas. Apesar da gravidade das denúncias e da repercussão negativa, Ricardo manteve a sua postura de negação, buscando limpar a sua imagem pública e defender a sua inocência perante o sistema judicial e também a opinião pública. E olha só, como parte da sua estratégia de defesa, Ricardo Crespo sugeriu que as acusações poderiam ser motivadas por ressentimentos da sua ex-esposa, Maria Angélica. Ele insinuou que o caso era uma forma de retaliação pelo término do casamento e pelos conflitos posteriores ao divórcio. Essa afirmação gerou polêmica, claro, Afinal, muitos viram a tentativa de desviar a atenção das acusações como uma maneira de manipular a narrativa. No entanto, a seriedade das alegações e os depoimentos detalhados de Valentina tornaram difícil para Ricardo sustentar essa linha de defesa sem enfrentar uma intensa oposição pública e legal. Quando as acusações contra Ricardo Crespo vieram à tona, o caso rapidamente se espalhou pelos principais meios de comunicação e plataformas digitais. Jornalistas e programas de TV cobriram amplamente o escândalo, enquanto usuários de redes sociais iniciaram discussões fervorosas. O tema gerou debates intensos sobre abuso sexual e proteção infantil, com muitos expressando indignação e solidariedade a Valentina. A mídia desempenhou um papel central em manter o assunto em destaque, ajudando a pressionar as autoridades a tomarem medidas rápidas. Esse alcance massivo transformou o caso em um exemplo emblemático da necessidade de justiça e apoio às vítimas. Figuras públicas influentes como Laura Bozzo e Sérgio Maier usaram as suas plataformas para apoiar Valentina e a sua família. Laura Bozzo, que é conhecida por abordar casos sociais delicados, não poupou críticas a Ricardo e demonstrou solidariedade irrestrita à vítima. Já Sérgio Maier usou a sua experiência como ativista e político para enfatizar a importância de uma resposta legal rigorosa. As suas declarações ajudaram a ampliar a discussão sobre o caso, trazendo visibilidade às questões de abuso e incentivando outras vítimas a não se calarem. Além de suas declarações públicas, Sérgio Maier atuou de forma prática para ajudar Valentina e sua mãe, Maria Angélica. Ele utilizou a sua rede de contatos para indicar uma advogada especializada em direitos humanos, garantindo que a jovem tivesse o suporte jurídico necessário. Essa ajuda foi crucial para fortalecer a defesa de Valentina e preparar a sua família para o processo judicial. A atuação de Maier mostrou o impacto que figuras públicas podem ter ao oferecer apoio tangível em situações delicadas, contribuindo para a busca por justiça e para o fortalecimento emocional da vítima. Valentina, mesmo jovem, decidiu compartilhar a sua história em entrevistas e redes sociais, revelando o impacto devastador que os abusos tiveram em sua vida. Ela admitiu que lidar com as memórias e o trauma foi um processo extremamente difícil. A exposição pública, apesar de dolorosa, foi uma forma de buscar justiça e conscientizar outras pessoas sobre a gravidade do abuso infantil. O seu depoimento emocionou o público e viu em sua vulnerabilidade um exemplo de força. A coragem de Valentina em relatar a sua experiência ajudou a destacar a importância de ouvir e também apoiar as vítimas desse tipo de crime. Em suas declarações, Valentina revelou um dos aspectos mais dolorosos do abuso: o sentimento de culpa. Durante anos, ela acreditou
pensou que havia algo errado com ela, como se fosse responsável pelos abusos que sofreu. Esse tipo de pensamento, infelizmente, gente, é comum entre vítimas desse tipo de crime e foi um obstáculo adicional em seu processo de superação. Ao compartilhar essas emoções, Valentina trouxe luz às complexas questões psicológicas enfrentadas por vítimas de abuso, mostrando a necessidade de terapia e apoio emocional, né? Embora tenha recebido apoio de muitas pessoas, Valentina também foi alvo de ataques nas redes sociais. Comentários cruéis e ofensivos questionavam a sua integridade, acusando-a de mentir ou buscar atenção. Esses ataques só aumentaram o sofrimento da jovem, que já enfrentava as dificuldades emocionais de relatar publicamente a sua história. Essa onda de assédio evidenciou o quanto vítimas de crimes como o abuso ainda são julgadas e sofrem revitimização. Apesar disso, Valentina seguiu firme, recebendo apoio de pessoas próximas e da sua base de fãs, que condenaram os agressores online. Durante uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, Valentina precisou interromper a sessão devido à quantidade de comentários negativos que recebeu. Entre mensagens de apoio, surgiram comentários maldosos e ofensivos que tornaram o momento insustentável. Visivelmente abalada, Valentina encerrou a live, demonstrando como o assédio online pode intensificar o trauma. Esse episódio gerou indignação entre os seus apoiadores, que passaram a condenar ainda mais veementemente os ataques. Então, foi revelado que Ricardo Crespo começou a cometer abusos contra Valentina quando ela tinha apenas 5 anos. Os relatos indicam que ele tocava suas zonas íntimas, violando a sua inocência e confiança. Além disso, ele a expunha a vídeos com conteúdo adulto, um ato que intensificava ainda mais o trauma psicológico da vítima. Valentina não sabia como reagir e viveu anos sob essa violência silenciosa. O medo e a manipulação de Ricardo criaram um ambiente de constante vulnerabilidade. Agora, a pergunta que fica é: como uma criança pode se sentir protegida quando não há um lugar seguro para ela, hein? Valentina não tinha sequer um quarto próprio na casa do pai, porque Ricardo a obrigava a dormir ao seu lado. Essa convivência forçada apenas aumentava a sua vulnerabilidade e solidificava o controle do pai sobre ela. Sem privacidade, Valentina ficou presa em um ciclo de medo e submissão. Esse detalhe totalmente perturbador expõe a gravidade do abuso e ressalta a importância de garantir ambientes seguros para as crianças. Em fevereiro de 2021, Ricardo Crespo foi preso após as denúncias de abuso sexual agravado contra sua filha Valentina. A prisão ocorreu como parte das investigações e ele foi mantido em prisão preventiva devido à gravidade das acusações e ao risco de fuga. Esse desdobramento marcou um ponto crucial no caso, mostrando que as autoridades estavam levando as denúncias a sério. A notícia da prisão foi amplamente divulgada pela mídia, gerando forte repercussão e polarizando a opinião pública. Para muitos, esse foi o primeiro passo em direção à justiça por Valentina. Durante o seu tempo na prisão preventiva, Ricardo Crespo teria enfrentado ameaças constantes de outros detentos, uma realidade comum para prisioneiros acusados de crimes contra menores, né? Relatos indicam que ele precisou ser isolado para sua própria segurança, já que a sua presença gerava hostilidade entre os outros presos. As ameaças e o ambiente tenso mostraram que as consequências das suas ações não se limitavam ao processo judicial, mas também afetavam a sua vida dentro do sistema prisional, onde o crime pelo qual foi acusado é amplamente condenado pelos próprios detentos, né? Após um longo processo judicial, Ricardo Crespo foi oficialmente considerado culpado em maio de 2022 pelo crime de abuso sexual agravado. A sentença foi de 19 anos de prisão, refletindo a gravidade dos atos cometidos contra a Valentina. O julgamento foi acompanhado com grande expectativa pela opinião pública e o veredito foi recebido como um momento de justiça. A condenação serviu como um marco em casos de abuso infantil, reforçando a mensagem de que crimes dessa natureza não ficariam impunes. Valentina e sua família expressaram alívio por finalmente verem um desfecho judicial que reconhecia o sofrimento vivido por ela. Além da sentença de prisão, Ricardo Crespo foi condenado a pagar uma multa como reparação pelos danos causados à sua filha relacionados ao crime de corrupção de menor. O valor da multa foi determinado para cobrir despesas terapêuticas e apoiar a recuperação psicológica de Valentina, além de servir como uma forma de reconhecimento do impacto emocional que o abuso gerou. Essa penalidade adicional destacou a necessidade de amparar as vítimas, garantindo que elas tenham os recursos necessários para superar o trauma e reconstruir as suas vidas após situações tão devastadoras. Após a condenação de Ricardo Crespo a 19 anos de prisão, a sua defesa imediatamente entrou
entrou com uma apelação, alegando que a sentença era desproporcional aos crimes cometidos. Os advogados buscaram reduzir a pena, argumentando que o julgamento havia sido influenciado pela intensa cobertura midiática e pela opinião pública. Essa tentativa de reverter ou amenizar a decisão judicial gerou debates acalorados, com muitos criticando a estratégia da defesa como insensível à dor da vítima. Enquanto a apelação seguia seu curso, a família de Valentina permanecia atenta, esperando que a sentença fosse mantida para garantir que a justiça fosse plenamente cumprida. Quando o caso começou a ser retratado em documentários e vídeos informativos, o resultado da apelação ainda era incerto. Embora a condenação inicial de Ricardo tivesse sido amplamente divulgada, a nova etapa legal gerou incertezas, As atualizações do processo eram aguardadas com muita expectativa, enquanto o público e a mídia continuavam a acompanhar de perto o desenrolar dos acontecimentos. A apelação se tornou um elemento chave no caso, com potencial para alterar o desfecho judicial e trazer novas implicações para todas as partes envolvidas. Apesar da apelação, Valentina declarou sentir um profundo alívio após a sentença de 19 anos ser proferida. Para ela, o julgamento representou um momento de validação, afinal a sua voz foi ouvida, a sua verdade reconhecida pela justiça. Esse alívio, no entanto, não apagou os anos de dor, de sofrimento, mas trouxe uma sensação de que, finalmente, o seu agressor enfrentaria as consequências das suas ações. Valentina destacou que a decisão judicial foi um passo importante em sua jornada de recuperação, permitindo que ela começasse a deixar para trás parte do trauma que acompanhou por tantos anos. Diante do impacto emocional causado pelo abuso e pelo longo processo judicial, Valentina e sua família recorreram à terapia psicológica como parte essencial da sua recuperação. O apoio profissional foi fundamental para ajudá-los a enfrentar os traumas e a construir novas formas de lidar com as cicatrizes que foram deixadas pelos anos de abuso. A terapia também ofereceu a Valentina ferramentas para superar a culpa e a vergonha que ela carregava, além de fortalecer os laços familiares, Esse passo evidenciou a importância do acompanhamento psicológico para vítimas de abuso, garantindo que elas tenham suporte emocional durante todo o processo de cura. O caso de Ricardo Crespo reforça a necessidade urgente de que vítimas de abuso sexual denunciem os seus agressores, independentemente das circunstâncias. A coragem de Valentina ao revelar o que sofreu trouxe visibilidade ao tema e incentivou outras vítimas a romper com o silêncio. Embora a denúncia tenha sido um processo doloroso, ela foi crucial para garantir que o agressor enfrentasse a justiça. A exposição pública do caso de Valentina também revelou o fardo adicional enfrentado por vítimas que denunciam figuras públicas. Além de lidar com o trauma do abuso, elas enfrentam críticas, enfrentam julgamentos e até assédio nas redes sociais. Valentina tornou-se alvo de comentários cruéis, alvo de ataques, evidenciando o estigma ainda presente em casos de abuso. Esse aspecto do caso abriu um debate importante sobre como a sociedade trata vítimas e como o julgamento público pode agravar o sofrimento emocional de quem já passou por experiências tão traumáticas, Uma das reflexões mais dolorosas geradas por esse caso foi a percepção de que muitas vítimas de abuso enfrentam desconfiança e julgamentos, mesmo de pessoas desconhecidas. Valentina foi submetida a críticas que questionavam a sua integridade e as suas motivações. Uma realidade enfrentada por inúmeras vítimas ao redor do mundo. Isso reforça a necessidade de combater a cultura de culpabilização da vítima e de educar a sociedade sobre os efeitos devastadores do abuso, além de promover um ambiente de apoio e acolhimento para quem tem coragem de relatar as suas experiências. O caso de Ricardo Crespo também trouxe à tona a importância de que os pais criem um ambiente de diálogo aberto, e seguro com seus filhos. Valentina relatou ter demorado anos para contar sobre o abuso, em parte por conta do medo e da culpa. Isso ressalta a necessidade de os pais estabelecerem uma comunicação que permita às crianças se sentirem confortáveis para compartilhar as suas experiências, especialmente quando enfrentam situações difíceis. Um ambiente familiar acolhedor e de confiança pode ser determinante para evitar que abusos se prolonguem, e para garantir que as crianças recebam o apoio necessário. O impacto do abuso na vida de Valentina e da sua família evidencia que as cicatrizes emocionais não desaparecem tão facilmente.
Embora a justiça tenha sido feita, o processo de cura, gente, é contínuo, exige tempo, é dia após dia e tem que ter o apoio da família, dos amigos e também terapia. As feridas deixadas pelo abuso afetam não apenas a vítima direta, mas também todos ao seu redor. Esse caso ressalta a importância de um acompanhamento psicológico e de uma rede de suporte sólida, mostrando que a superação é possível sim, mas que requer paciência e esforço constante. Para finalizar, o caso de Ricardo Crespo nos lembra que o mal pode se esconder sob as máscaras mais brilhantes. Valentina, com a sua coragem, rompeu o silêncio e mostrou que ninguém está acima da justiça. Mas a pergunta que eu te faço é: quantas outras vítimas ainda sofrem em silêncio, hein? Esse caso abriu os olhos de muitos e gerou debates necessários sobre abuso e proteção. Talvez, não sei, alguém que esteja vendo este vídeo neste momento também possa estar passando por isso. E se tiver alguém nessa situação, eu te falo, eu te peço, eu te imploro, denuncie, tenha coragem, procure ajuda imediatamente. Agora, a responsabilidade também é nossa, né? Denunciar, apoiar as vítimas e exigir que casos assim não sejam varridos para debaixo do tapete jamais. E você? O que faria se estivesse diante de um segredo tão sombrio, hein? Deixe a sua opinião nos comentários. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo, porque essa história precisa ser ouvida, né, gente? Fique atento, porque no próximo vídeo vamos trazer mais casos chocantes que precisam ser revelados. Um grande abraço a todos e lembre-se, juntos podemos ser a voz de quem precisa de justiça.